Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós podermos estarmos unidos nessa mesma fé que nos cura, que nos enche, que nos renova, que nos fortalece. Eu te garanto que o seu dia já começa diferente quando você coloca no coração o desejo de meditar na palavra do Senhor. É ou não é verdade? Então vamos agradecer a Deus, vamos louvar o Senhor por esse dia, Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor, pela tua bondade, tua graça, tua justiça. Obrigado porque nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Agora abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra fale ao coração dela de uma forma poderosa. Continua abençoando os inscritos, intercessores, colaboradores e membros desse canal. Fica conosco, se faz presente sobre a nossa vida, Pai. Fala, abençoa, Pai, os inscritos, os patrocinadores, intercessores, colaboradores, membros, tantas pessoas que nos ajudam a pregar a palavra aqui na internet. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom ter você mais uma vez aqui no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas. Sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 11, 12 e o 13. Palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. É muito tremenda essa palavra que Paulo está dando a Timóteo, né? Na verdade, capítulo 1, 2, 3, 4 de Timóteo, de 2 Timóteo, tem o mesmo sentido, o mesmo foco, onde Paulo está instruindo ele, né? Paulo está instruindo Timóteo as coisas perigosas que ele pode enfrentar nessa vida, a maneira pela qual deve ser a motivação dele dentro da igreja, como separar pessoas para estar ao lado dele, como lidar com essas pessoas, como deve ser o comportamento dele, como deve ser o coração dele. Na verdade, Paulo está preparando Timóteo para coisas que estão por vir. E Paulo está tentando criar um alicerce no coração de Timóteo, para que Timóteo esteja baseado na palavra. E de alguma forma você percebe que Paulo tenta passar para Timóteo a mesma base de raiz do evangelho que ele recebeu quando ele entendeu que nada mais poderia separá-lo do amor de Cristo. Nem as perseguições, nem as lutas, nem as aflições, nem as adversidades, nem as guerras, nem as crises, nem peste, nem aquilo, e tanta coisa. Ele fala que nada me separará do amor de Deus. Essa profunda experiência com Deus, de nada tirar ele da presença de Deus, de nada mudar a convicção dele, ele vai tentando compartilhar com as pessoas que estão próximas. E você percebe como é latente a verdade que Paulo entende do Evangelho, que ele vai transmitir isso agora para Timóteo, a base para Timóteo, para viver em prol do Evangelho, para morrer pela causa do Evangelho. Só morre pela causa do Evangelho quem realmente viveu uma experiência genuína com Deus, uma experiência profunda com Deus. Não é algo superficial. Principalmente Paulo, né, que a gente conhece a história dele, sabe que ele era um perseguidor de cristãos. Quando ele conheceu a Deus na altura de Damasco, ele estava indo perseguir os cristãos naquela região. E foi ali que Jesus se encontrou com Saulo, né? Todo mundo conhece essa história. Você vai ver que a experiência vai ser tão real que lá na frente ele que perseguia, ele passa a ser perseguido, né? Ele passa a ser maltratado, ele passa a ser machucado, ferido. A Bíblia fala que ele vai receber tantas chicotadas, quase o mesmo número de Jesus, né, que passou pela cruz. Então, ele passa por sofrimentos absurdos, né? A maior parte das cartas que Paulo escreve é dentro da prisão, né? Ele estava preso, estava sofrendo.
E mesmo assim ele tinha prazer em saber que o sofrimento era pela causa do Evangelho. E esse impacto que ele teve da causa do Evangelho, ele vai transmitir isso para Timóteo. Isso está muito de forma latente no versículo de número 11, quando ele diz: palavra esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, essa palavra é boa e é digna de aceitação. Se morrermos com ele nós viveremos. Se você dá a vida pela causa, se você dá a vida pelo Evangelho, se você vai até o final de tudo não é morte, o final de tudo é vida. Né? Jesus falou sobre isso. Jesus disse que aquele que tenta ganhar a sua vida perde, aquele que perde por amor a ele, esse a achará. Então esse é um dos propósitos que eu preciso entender do Evangelho, que aquele que tenta se salvar, se perde. Mas aquele que perde, que entrega a sua vida por amor a Cristo, esse a salvará, esse a ganhará. Então se nós morrermos com Cristo, na verdade nós vamos receber vida. Nós vamos receber eternidade. Nós vamos receber vida com Cristo. Eu não posso deixar com que as circunstâncias que tentam me perseguir, calar a minha voz, venham me impedir de viver o propósito, de viver aquilo que Deus me chamou para fazer, sabe? A morte não pode ser algo que venha me intimidar de falar da palavra de Deus. Eu preciso continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Porque se eu morro com Cristo, logo eu estou no lucro. Porque morrer com Cristo é lucro, é ter vida, é estar com Ele na eternidade. Aí Paulo continua dizendo, né? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Olha como é que ele compara o sofrimento. Ele diz: se eu sofro com Ele, eu vou reinar com Ele também. Se eu morro e sofro com Ele, padeço com Ele, eu vou reinar com Ele. Essa visão de reinar com Ele está no mesmo aspecto também de galardão. Paulo fala muito sobre isso, né? Você vai ver nos versículos anteriores do capítulo 2, ele fala sobre um galardão que nós vamos receber, né? A Bíblia, ela cita muito isso, né? Apocalipse fala sobre galardão, Paulo vai falar muito sobre galardão, né? Então a gente vai perceber que nós seremos coroados, nós receberemos uma coroa, né? Teremos galardão das atitudes aqui na terra. Paulo está dizendo: nada vai ser esquecido. Se você sofre por ele, você também vai ter galardão, você vai receber frutos. As suas atitudes vão trazer galardão para você, porque se você sofre com ele, você vai reinar com ele, né? Você vai viver o reino dele, você vai viver galardão da parte dele, né? Aí ele continua dizendo aqui, ó: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aí ele traz um confronto para Timóteo. Seguinte: ó, Timóteo, você não pode temer, cara. Você não pode negá-lo. Porque se a gente nega ele, ele também nos nega. Aí entra a reciprocidade em relação ao fato de você crer nele ou não. Então você não pode deixar com que o medo da morte, das circunstâncias, das perseguições, das aflições façam você negar. Você não tem que negar a Jesus. Porque se a gente nega ele, ele também nos nega. É o que o próprio Jesus falou sobre isso, né? Quem rejeita o filho, rejeita o pai. Mas quem recebe o filho, recebe o pai. Então nós não podemos negá-lo. Devemos lutar, permanecer com ele, continuar com ele, porque há um galardão sobre isso tudo. Contudo, se eu nego, ele também me negará. E ele termina dizendo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque no meio da caminhada a gente vai tentar ser fiel, a gente vai lutar para ser fiel, a gente vai fazer de tudo para não errar, para não cair, para não falhar, mas muitas das vezes a gente vai errar. Só que ele diz: não pode negar-se a si mesmo. Porque se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não nega a si mesmo, ou seja, a natureza dele é fiel. É por isso que muitas das vezes você vai ver Deus sendo fiel com você, mesmo você sendo infiel diante dele, porque a natureza dele é ser fiel. Ele é fiel. Ele é fiel porque esse é o caráter dele, sabe? E a natureza dele é não negar a si mesmo, é continuar firme, presente naquilo que ele é, fazendo aquilo que o próprio Deus estabeleceu para ele. Fidelidade faz parte do caráter de Deus.
Deus não é um Deus que engana, Deus não é um Deus que mente, Deus não é um Deus que brinca de falar. Deus é um Deus fiel, que quando fala, cumpre, que quando diz, Ele faz acontecer. Por isso que o número diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não aconteceria, diria e não confirmaria. Tudo que Deus fala se cumpre, acontece, se cumpre, é confirmado, porque Ele é fiel com a sua palavra. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos enche, nos fortalece, incendeia a nossa alma. Obrigado, ó Pai, porque nós aprendemos muito nesse dia. Continue abençoando essa pessoa, falando ao coração dela, dando uma semana extraordinária para ela. Em nome de Jesus, abençoa a casa dela, a família dela. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concordo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, então clica aqui embaixo nessa setinha que tem aqui do YouTube, manda para um amigo, para um colega, no grupo do WhatsApp, Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem recebe um conteúdo exclusivo e, acima de tudo, nos ajuda a continuar propagando a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Só Deus sabe o quanto os devocionais têm edificado a minha vida. Eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar deixando a sua oferta e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Se a gente for fiel, se a gente permanecer com Deus, ainda que a gente seja infiel, Deus continua sendo fiel. Se nós morrermos com Ele, nós iremos ter vida eterna. Se nós sofremos com Ele, nós reinaremos também com Ele. Tudo tem um galardão. Deus te abençoe. Até amanhã.